Produtores de Mato Grosso reclamam da demora na liberação de recursos do Banco do Brasil para o pré-custeio da próxima safra. A linha de crédito com juros diferenciados, historicamente é liberada em janeiro e é um importante recurso para a compra de fertilizantes e insumos. Para ampliar o assunto, nós vamos até Nova Mutum, em Mato Grosso, conversar com o presidente do Conselho Fiscal da ProSoja Mato Grosso, Naildo da Silva Lopes. Naildo, uma ótima noite para você. Naildo, começo te perguntando qual é a justificativa do Banco do Brasil para a demora na liberação desses recursos pré-custeio. Boa noite Brasil, boa noite vocês do Mercado e Companhia. Olha, na verdade é o seguinte, o ano passado, nessa época, você já vislumbrava os pré-custeio, onde nós já começávamos a fazer uma visualização do mercado futuro, dos custos de produção e, pelo que a gente está vendo, existe um vazio, um silêncio e a perspectiva de que esse ano teremos pré-custeio é muito pequena, porque o ano passado, entre janeiro, fevereiro e março, praticamente boa parte do pré-custeio aqui da região de Nova Mutum, onde a gente fica, Mutum e Trivelato já tinha saído. E agora nem noção do que vai acontecer. Isso gera uma intranquilidade para nós, porque o ano passado, além de tudo, o fertilizante estava muito mais barato em comparado a esse ano. Nós comprávamos, um exemplo, o 0,1818 por $360 e hoje está $430, ou seja, $70 a mais por tonelada, e que isso vai encarecer no custo de produção. Se nós tivermos o pré-custeio, há uma tendência natural de nós, no comprar à vista, a gente possa ganhar uma diferenciação e com isso ter um preço de partida e sabendo que o nosso custo de produção pode ficar perto do ano que vem, do que foi o ano passado. Então, esse ano, para começar, o nosso custo de produção, ele já está indo do jeito que está aqui, em torno de 4 a 5 sacas a mais por hectare só nos insumos. Naildo, a gente está ao vivo no Rural Notícias para todo o Brasil. Agora o Miguel Daúde tem uma pergunta para você. Naildo, boa noite. Boa noite, Miguel. Diz que você está meio triste aí. Por quê? Está parecendo os produtores de Mato Grosso que estão sendo sobrecarregados com FETABs aí, rapaz? FETAB, uma série de problemas. Não, eu não estou triste, não. Eu estou feliz. Deixa eu te fazer uma pergunta. A falta aí do crédito para o pré-custeio, na realidade o pré-custeio sempre foi uma liberalidade, né, que se fazia. Isso. Como fica a situação daqueles que têm terra arrendada? Fica pior ainda, porque assim, o que acontece? Você começa a visualizar um custo de produção futuro e nós sabemos que boa parte dos fertilizantes chegam até julho. Porque depois de julho fica muito mais difícil. Quanto mais tempo você vai para entrar no mercado para comprar o fertilizante, mais o seu preço aumenta. Então, talvez nesse momento que existe, às vezes, um estoque represado de fertilizante, e sabendo que precisa entrar dinheiro no mercado, seria a hora da gente começar a visualizar a próxima safra. Porque do jeito que está indo, o arrendatário que paga de 8 a 10 sacas por hectare, ele está totalmente inviabilizado de plantar soja em Mato Grosso. Então essa é a situação real. Nós estamos vivendo, talvez, um dos momentos mais críticos dos últimos 5 anos. Ô Naildo, você tem contato com os produtores do Mato Grosso. A preocupação nesse sentido é muito grande? É muito grande, porque, primeiro, o preço de mercado futuro está meio travado, se você pensar em mercado em dólar. Os insumos a gente compra em dólar, mas se o produtor sabe qual é a taxa de juros que ele vai pagar, num dinheiro que ele pode captar agora, porque o que ele tem? Ele tem a venda do seu soja agora, que pelo preço de venda que ele tem agora, ele pode visualizar a próxima safra, mas para vir a próxima safra, se ele pegar esse recurso, mesmo ele sabendo a taxa de juros, ele consegue formalizar um jeito de ter um custo de produção que é possível plantar. Porque se ficar muito tarde, essas áreas não darão mais tempo. Então eu acho que Mato Grosso começa a fazer a próxima safra quando está colhendo a outra. Isso acontece no soja, isso acontece no milho, e nós estamos num momento de bastante instabilidade, viu, Daúde? E o FCO? Oi? FCO. Nossa, esse é um grande problema. Nós tínhamos aí, os recursos do FCO praticamente em novembro se encerraram. Nós tínhamos muitos produtores, inclusive com cédulas registradas, para máquinas, para equipamentos, para plantios de eucalipto. E
E o que aconteceu? O dinheiro acabou. E essas cédulas, inclusive registradas, e muitos projetos protocolados, aprovados para a emissão da cédula, ficaram represados, né? Novembro, dezembro, janeiro. Nós tínhamos a expectativa que esse dinheiro viria agora no começo do ano, mas o volume que veio foi muito pouco. Aqui, um exemplo, Nova Mutum deve ter vindo aí uns 2 milhões, mas hoje só a agência de Nova Mutum, eu tenho certeza, tem mais de 15 milhões para ser liberados aí dos projetos represados. E no Mato Grosso, o volume é muito maior, porque se fizer um contato com a superintendência, ela vai dizer. Então, tem muita cédula registrada. O produtor, às vezes, por confiança, quem vendeu uma máquina, um equipamento, um fertilizante, já levou isso para o produtor, e agora o produtor está numa saia justa sem saber o que vai fazer e sem saber quando é que esse dinheiro do FCO vem. Naildo, eu vou pedir para você ficar um pouquinho aí, porque a gente sempre procura o outro lado da história, né? A nossa equipe entrou em contato com o Banco do Brasil e a instituição não respondeu sobre a data da liberação dos recursos do pré-custeio. Afirmou apenas que não sabe qual vai ser o valor liberado. Mas, em sigilo, a nossa equipe, fontes afirmaram que o Banco do Brasil não tem mais recursos equalizados e que algumas agências estão oferecendo CPR, Cédula do Produto Rural, e LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, em substituição ao pré-custeio. Agora, Naildo, eu te pergunto, se isso realmente se confirmar, se o produtor só tiver acesso a essas opções que eu acabei de citar, como é que fica a situação da safra em Mato Grosso? É muito complicado. Hoje nós temos CPR na taxa de 8,5% ao ano e temos uma outra linha de crédito também na faixa de 9,75% ao ano, e talvez o dólar aí está se vendo, talvez aí na faixa de 6 a 7% ao ano. Isso é muito complicado, porque como é que o produtor vai captar um crédito rural a 9,75%? Então isso onera muito o nosso custo de produção e, dependendo da situação, vou ser bem sincero a vocês, é melhor não plantar. Eu acredito que se o produtor brasileiro parasse um pouco de fazer essa loucura de plantagem para abastecer o país, e eu acho que teríamos uns preços melhores, seríamos melhores valorizados, e até o nosso governo não ficaria, principalmente Mato Grosso, querendo tirar recursos de nós através de impostos, sendo que a nossa saia está muito justa em termos de custo de produção. Nós estamos no limite do custo de produção, e nos últimos 2 anos, muitos produtores estão pagando para trabalhar, principalmente os arrendatários. Naildo Lopes, ele que é presidente do Conselho Fiscal da ProSoja Mato Grosso e também produtor rural, tá aí o desabafo dele. Naildo, eu agradeço muito a sua participação aqui no Rural Notícias. Um abraço a todos vocês do Rural Notícias e do Brasil. E viva o Brasil! Vamos acreditar que isso aí pode mudar e que as pessoas que estão na linha de frente de repassar recursos para que esse país possa crescer, tome a decisão e libere o mais rápido possível o FCO e também os pré-custeios com taxa de juros diferenciada para a gente fazer a alavanca que gera esse país, que é a agropecuária brasileira. Obrigada, Naildo. Agora eu vou para o Miguel Daúde, mas antes eu queria pedir a sua participação. Está chegando muita mensagem, a gente está recebendo mensagens pelo Facebook, pelo WhatsApp. Tá aí a pergunta. E você, aí na sua propriedade, aí no seu município, está com dificuldade de acessar linhas de crédito? Manda seu relato para a gente. Daúde, o Banco do Brasil não confirma, né, se algumas linhas vão ser disponibilizadas ou não, se o FCO vai sair desse imbróglio ou se o pré-custeio também vai sair desse imbróglio, se vai ser liberado agora ou em junho. Falta transparência dos bancos, porque é muito em cima da hora o produtor saber que não vai poder contar com esse dinheiro, não é mesmo? Eu acho que aí, Suelen, boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês, obrigado mais uma vez por estarem aí conosco. Vocês viram a pergunta, né? Se vocês está com dificuldade aí para o crédito ou para outra realidade. Bom, eu fico muitíssimo preocupado com essa situação. Eu até entendo, né, nós estamos no começo de um novo governo, as dificuldades são enormes, o Brasil hoje tem aí que acertar uma série de coisas, mas essa tratativa, essa alternativa do pré-custeio, do FCO, onde você utiliza esses créditos, e parar ininterruptamente, sem um aviso, sem dar uma notícia, não dá. Eu acho que o Banco do Brasil precisa vir a público e dizer o que ele vai fazer. Porque, veja bem, o produtor não está chorando, né? A gente conversa com o produtor, ele não está chorando, ele fala, puxa vida, eu tenho terra arrendada, como é que eu vou fazer?
o meu custo está muito lá, aí vem essa questão aí da classificação, vem a questão do frete, vem a questão do FETAB, e vem mais não sei o quê, aí não dá, né? Então eu acho que temos que ter clareza. Eu acho que a ministra, ninguém, ministra, está aqui pedindo para a senhora resolver. Porque nós também não adianta pedir, porque não sei se resolveria. Mas tem que ter clareza, tem que dar um norte. Eu acho que a previsibilidade é muito importante para os produtores. Ninguém aqui está reivindicando. O que nós estamos falando é que essa sempre foi uma tratativa, uma alternativa que o produtor tinha. Aí, de repente, a coisa se interrompe. E aqueles que estavam esperando? Tem pessoas que têm compromisso. Agora, o governo poderia vir e dizer, não vai ter mais esse negócio, acabou. Mas o que não pode é parar e não dar uma notícia, porque é muito ruim. Hoje, o Mato Grosso, ele tem uma dificuldade muito grande, porque a infraestrutura está ali, está sucateada. E outra coisa, ele está em estado de calamidade pública, porque o governador anterior quebrou o estado. E o que estão fazendo? Por que o governador atual não pede uma auditoria, não pede para o Tribunal de Contas investigar se houve ou não bandalheira nesse governo? Quer dizer, agora vão colocar imposto. E tem muita gente que fica com cara de paisagem, né? Que defendia o governador anterior, estão aí com cara de paisagem, para não dizer outra coisa, que me deu vontade de dizer. Se me provocar, eu digo aqui. Então, eu acho que o produtor rural, ninguém está questionando nada. Tem que pedir, tem que ter uma posição. E eu gostaria, meu amigo, isso está acontecendo no Mato Grosso, eu gostaria de saber aí na sua região, porque nós vamos atrás disso. Nós vamos ficar em cima disso. Então, mande a sua alternativa. Olha só, a gente pediu e rapidamente o nosso telespectador atendeu o nosso pedido. Olha as mensagens chegando aqui na tela do Rural Notícias. Olha o Carlos Melo, de Lajinha, Minas Gerais. Estou há 90 dias tentando fazer um custeio no Banco do Brasil, mas a burocracia está tanta para o produtor quanto para os avalistas. Obrigada, Carlos. Tiago Pego, Taiobeiras, Minas Gerais. A linha de crédito para médio produtor não tem recurso e está fechada. Olha o relato aí do Tiago. Marcos Maruyama, Agulha, São Paulo. Sim, muita burocracia e também a demora em liberar o dinheiro. Agora, Daúde, eu te faço uma pergunta. Não sou produtora rural, mas tenho muito respeito por todo produtor rural que nos assiste e por todos os produtores rurais do país. Se o Banco do Brasil realmente só disponibilizar as linhas naquelas taxas de juros que o Naildo nos contou agora, que outras alternativas ele teria para conseguir fazer o pré-custeio e tocar a safra adiante? Não tem alternativa. Não tem alternativa? Não tem alternativa. Porque a taxa subsidiada, há uma tendência dessa taxa acabar. E nós não estamos aqui discutindo se deve ou não ter a taxa subsidiada. O que nós estamos discutindo é a falta de informação do Banco do Brasil. É só isso que o Banco do Brasil tinha que informar. Porque o custo médio do produtor rural, o custo de juros do produtor rural, porque na média ele passa de 20%. Meu amigo, se você plantar maconha irrigada, você não vai ganhar dinheiro com essa taxa de juros. É isso que nós estamos falando. Ninguém aqui está pedindo nada, nós estamos falando sobre isso. E porque a agricultura, hoje, lá em Davos, o presidente Jair Bolsonaro deu ênfase para a agricultura. Por quê? Porque a agricultura, a agropecuária hoje é a única atividade na nossa economia que vai ajudar a tirar o Brasil do buraco. É a única. Porque a indústria está quebrada. General Motors quer ir embora do Brasil. Quer que vende mais carro no Brasil, quer ir embora do Brasil. A agricultura é que está pronta para assumir essa liderança. Então não pode. Parece uma bobagem, mas não é. É importante clareza neste momento. Nós reconhecemos, o governo está mudando, o governo tem dificuldade, o governo já se manifestou por diversas vezes, por milhões de vezes, que ele é a favor do produtor rural. Perfeito, e Jair Bolsonaro cumprirá essa promessa, eu tenho certeza. Perfeito. Mas não dá. O Banco do Brasil tem que vir. O seu Paulo Guedes precisa entender a economia como um todo.